Olá, você ligado no PB Desporto. No Brasil, Jorge Moraes e a divulgação pela CBF do calendário visando o retorno do futebol brasileiro. Antônio Manuel Góes e sugestões para as competições no futebol do Brasil. Aqui em Portugal, permanece o interesse do Benfica na contratação de Jorge Jesus. Ele seria o plano A, B e C da equipe de Portugal. Inicialmente, vamos até Maceió, Alagoas, Jorge Moraes e a divulgação do calendário por parte da CBF para o retorno do futebol no Brasil. Olá, Júnior. Forte abraço para você. Estamos aqui de volta no PB Desporto. A CBF finalmente garantiu o calendário oficial para o futebol brasileiro nessa temporada de 2020. E vai ser uma temporada 2020 e 2021. Campeonato Brasileiro da Série A, começando no dia 9 de agosto, da Série B e da Série C no cenário nacional no dia 8 de agosto, a Copa do Brasil no dia 26 de agosto e a partir de setembro nós teremos Série D, Campeonato Brasileiro de Seleção Feminino, Campeonato de Clubes também no futebol feminino. É o calendário que a CBF já apresenta e já garante, já confirma que esse é o calendário para o restante da temporada. Enquanto isso, a Confederação Sul-Americana também já informa que no mês de setembro nós teremos a volta da Copa Sul-Americana, da Copa Libertadores da América, como também as eliminatórias para a Copa do Mundo. Essas eliminatórias que vão ser disputadas nos anos de 2020 e 2021. Como detalhe, a Copa do Nordeste não mais será realizada em Recife, mas sim está confirmada para a cidade de Salvador e também em Feira de Santana, na Bahia. É que Pernambuco está anunciando a volta do futebol pernambucano com o campeonato estadual e não tem como acumular com duas competições, o estadual e a Copa do Nordeste. A expectativa é que essas competições comecem sem público, nenhuma perspectiva da volta do torcedor nesse momento para o estádio, o que seria muito mais sério, muito mais grave em função da pandemia, até porque a curva ainda não caiu e nós estamos vivendo ainda um momento assim de muita preocupação com relação à flexibilização das coisas, especialmente em relação ao futebol. Vamos torcer, né, Júnior, para que tudo volte à normalidade, mas com muito critério e com muito cuidado também. Forte abraço para você. Voltamos a qualquer momento aqui do Nordeste do Brasil para o PB Desporto. Ok, meu caro Jorge Moraes, em Maceió, Alagoas, Nordeste do Brasil. Aqui em Portugal, permanece o interesse do Benfica na contratação do técnico do Flamengo, Jorge Jesus. 2 semanas atrás, o Benfica teria feito contato com Jesus, que, segundo a imprensa brasileira, disse um não para o Benfica, mas Otávio Machado, ex-companheiro de Jesus enquanto jogador no Vitória de Setúbal e também membro da comissão técnica de Jesus no Sport recentemente, afirmou que Jesus não deu um não para o Benfica, apenas teria dito que poderia assumir a equipe de Portugal após o término dessa temporada, que já está próximo do seu final, faltando apenas 4 rodadas para o término. O Porto lidera com 6 pontos de vantagem, praticamente é o campeão, o Benfica teria que tirar 6 pontos e ainda, no confronto direto, o Porto venceu os 2 jogos da temporada, seria o campeão, quer dizer, tem que tirar 7 pontos, situação praticamente resolvida, faltando apenas 4 rodadas. O clima do Benfica não é nada bom, muita pressão. Vale lembrar que o Benfica perdeu o seu patrocinador master para a próxima temporada, mas Luiz Felipe Vieira deixa claro que Jesus é o plano A, B e C do Benfica, que vai conseguir cumprir com tudo que ele exigiu para o retorno. Já teria conversado com Jesus,
já conversou com a família, a pressão realmente é muito grande sobre o treinador do Flamengo, a imprensa portuguesa noticia isso diariamente e a expectativa é realmente pelo retorno do Jesus aqui em Portugal. Luiz Felipe Vieira, inclusive, iria cobrir a proposta de Jesus. Jesus recebe hoje no Flamengo entre 3 milhões e meio a 4 milhões de euros por temporada, no recente contrato, e Jesus teria no Benfica 5 milhões de euros, segundo a imprensa portuguesa noticia. É esperar para ver os próximos dias. Antônio Manuel Góes e soluções para as competições no futebol do Brasil. Olá, Antônio Júnior e gente do PB Desporto. A bem-sucedida experiência da Copa do Nordeste, o Nordestão no Brasil, cuja organização nos moldes de uma desejada liga foi afinal apropriada pelo tentáculo cartorial da CBF, explicita uma das saídas para que se elabore consistente calendário do futebol brasileiro. A dimensão continental de nosso país requer um formato diferenciado de competições regionais, para além do Brasileirão e da Copa do Brasil, a fim de viabilizar a existência de centenas de clubes, dos profissionais aos amadores, das metrópoles, médias e pequenas cidades, até os grotões, onde a bola nem consegue rolar diante da precariedade de campinhos de terra batida, embora a rigor seja o cenário de que dispõe por lá. Urge repensar os campeonatos estaduais, nas condições em que se realizam desde sempre, mas há amplo espaço para uma diversidade de torneios durante os 12 meses do ano que contemplariam um exponencial universo de futebolistas, desde as chamadas divisões de base. As regiões Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Norte poderiam mirar o exemplo do Nordestão, cujo êxito pecuniário e midiático levaram a própria entidade nacional a encampar sua organização. Exemplo patético de bichórdia futebolística justo no, teoricamente, segundo centro do futebol nacional, é o Campeonato do Rio de Janeiro, de contorno estadual, mas identificado na prática como carioca, de sobrevivência adstrita aos 4 grandes da antiga cidade maravilhosa, Flamengo, Vasco, Fluminense e Botafogo. Diferentemente de São Paulo e até mesmo Rio Grande do Sul e Paraná, o Rio de Janeiro padece com a síndrome de ex-Distrito Federal, diante das perdas irreversíveis com a transferência da capital do país para Brasília 60 anos atrás. Apesar de aqui tudo ainda persistir na filosofia do gigantismo, de todo ser maior do mundo, imagine, que convenhamos, faz tempo não é mais assim. Por outro lado, em todo o Brasil, vem se construindo o pernicioso processo de elitização das práticas desportivas, que, paradoxalmente, dependem, desde que o mundo é mundo, da inserção de atletas oriundos de segmentos marginalizados de nosso estrato social. Enfim, o exitoso Nordestão serve para expor a inépcia em torno do calendário do futebol em nossos maiores centros, carente de uma integração destinada em futuro próximo, e o sonho não é proibido, em nos equiparar ao cotidiano do desporto europeu, sim, aqui incluídas suas mais variadas modalidades de competição. Torço para um dia, ainda incerto e não sabido, todos daqui chegarmos a esse, por enquanto, utópico patamar, Antônio Júnior. Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro. Na próxima edição do PB Desporto, muito mais notícias e a história de um dos melhores times do futebol, Clube do Porto. Outro clube que iremos abordar aqui entre os grandes clubes do futebol mundial. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like e compartilhar os nossos vídeos. Um abraço, até a próxima!